Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, tudo bem? Eu sou o Celso. E hoje a gente vai falar de um nó do trânsito bacana. É um nó, mas é bem bacana. É, Porque tem um lado bacana, um lado ruim. A gente vai falar do medo. Tchá! Né? Medo. Por que é bom ter medo? Tipo assim, puxa vida, eu tô morrendo de medo de não dar conta de fazer aquela curva que tá logo ali na frente da Isso. estrada. Em que medida que isso é bom? Tá, vamos lá. Tem uma diferença entre medo e fobia. Vamos Ainda que vamos fobia seja medo e tal, mas... Qual que é a diferença? Senso comum, né? Não vamos entrar aqui na psicologia, mas não vamos fazer isso porque não é a proposta do programa, né? A proposta do programa é principalmente fazer você refletir. Isso. E para isso é mais fácil a gente chegar mais perto do senso comum, Claro. do que da academia, né? Mas assim, no senso comum, fobia é um medo irracional, que não faz sentido, de alguma coisa. Tem medo de aranha. Isso, porque o bichinho tá ali, né? Ok, tem medo de uma aranha marrom, aí começa. Faz sentido. Faz Porque ela sentido, é daí é um venenosa. medo bom. Tipo, aranha marrom, a gente mora em Curitiba, e é a terceira ou quarta aranha mais venenosa do mundo. E a tem desgraçada do bicho fica dentro do sapato, dentro da roupa. Né? Sabe que E ela adora Curitiba. Essa espécie. uma vez eu peguei uma calça, fiz assim e saiu uma aranha marrom desse tamanho. Caramba. Uma dessas mata. Criança mata. E a gente não sente a Cachorro picada, mata. né? A picada não é doída, é complicado. Quando você vê, você está necrosado. Assim, é uma desgraça. Então, mas ter medo de qualquer aranha Aí já é seria uma fobia. Então, ter medo de aranha marrom, bom. Bom, faz com que você tome uma atitude em relação àquilo. Se eu tenho medo e não quero matar, eu chamo alguém para matar. A fobia, o cara tem medo de qualquer aranha. E daí tem aquelas aranhas de jardim, tem aranha... Porra, que não mete medo. Você vai lá e mata se você quiser, ou você deixa o bichinho viver. Porque não tem porquê, né? Não tem porquê matar o bicho. E ainda ele come mosquito, que vai ficar zumbi na tua cabeça. E lagartixa, por exemplo, né? Que tem muita gente tem nojo, tem medo e tal. Não, também. Pô, come aranha marrom, inclusive, então... Sim, é bem bom ter aqui em Curitiba. Mas a fobia, então, dá pra dizer que é aquela coisa assim que... Irracional. Que não tem muita... Não tem muito sentido. Tem gente que tem fobia de dirigir. Tirou a carteira e não consegue dirigir. Isso, ou passou por um acidente, coisa assim. Minha melhor amiga tem isso. Tem fobia de dirigir. Ela tá com quase 40 anos, né? Ela vai me odiar por dizer isso, mas ela tá com quase 40 anos. Em setembro ela faz 40. Ela tirou carteira aos 18 e nunca dirigiu. Porque tem medo. E a cada 2 ou 3 anos que a gente cutuca ela, não, agora eu vou. Não vai nunca. Ponto, não vai. Sabe, melhor aceitar que não vai. Né? Aceita que dói menos, aquela coisa. Não vai dirigir. Porque ela tem fobia de dirigir. Ela acha que não vai conseguir, que todo mundo vai bater nela e o mundo vai morrer, vai explodir um vulcão na hora que... Isso é fobia. Aí não é legal, né? Aí não é legal. Medo é legal. Medo faz eu tirar o pé, que eu tô na estrada a 120 por hora. Medo é o que faz eu tirar o pé para fazer a curva 60. Aí isso é bom. Fiquei com medo que eu não vou vencer a curva, então eu diminuo eu não sei o que tem depois da curva, pode ser uma outra curva, eu não sei o que vai acontecer, eu vou tirar o pé. Claro que isso é bom, né? Sem sombra de dúvida. Por exemplo, a falta do medo, né? E aí tem todo um arcabouço de pesquisas e tal. Nós, na Tecnodata Educacional, a gente usa muito esse conceito. A falta de percepção do risco, que pode ser, em certo nível, aí é sinônimo uma coisa da outra, né? Eu não percebo o perigo, então eu não tenho medo. E daí eu não tomo os devidos cuidados. Que é a criança, né? É o que a criança faz. E é o que nós, ao longo da vida, por não termos tido determinadas experiências, sustos, traumas ou educação adequada, a gente acaba cometendo. Lembra que a gente falou aqui de Pocahontas, né? Pocahontas serve justamente para compensar essa falta de percepção de risco ou a falta de medo que uma parte das pessoas tem. E o problema não é só individual, porque o trânsito não é uma experiência individual, né? Claro. Do tipo assim, não, mas eu vou fazer aquela curva lá na velocidade que eu tô porque eu me garanto. Cara, talvez tenha alguém junto com você, tem outros veículos na via. Quer dizer, tem toda uma questão de se você... não, mas se eu me matar o problema é meu. Não é. Não é. Você vai deixar um monte de gente chorando. Não, e se você não morrer, né? Se você ficar só
paraplégico, tetraplégico, nós ainda, que não temos nada a ver com a sua loucura, nós ainda vamos ter que pagar a tua aposentadoria. Claro. Vai dividir do nosso bolo, quer dizer, pô, um problemão que é a Previdência, né? Uma sobrecarga danada que vem do trânsito. Mas, no geral, assim, pro trânsito, cara, eu acho que é bom, né? Tanto que você incute medo na criança. Sim, para protegê-la. Né? Eu moro num condomínio de casas e tal, e o carro chega, as mães mais espertas, que tem umas que são umas retardadas, Fulaninho, olha o carro! Daí você vê um molequinho correndo, e o carro tá lá longe. Mas é importante que ele corra, é importante que ele tenha medo do carro. Tá dando uma proteção, claro. Se não tiver medo... medo protege o moleque do carro, porque quando ele é muito novo, 1 aninho, e tem criancinhas lá de 1 aninho e tal, tá andando na rua, você chega, a criança, ela não entende que o carro pode matar ela. E não entende mesmo, não adianta você forçar a criança. Né? Ela não atingiu o estado de maturidade ainda para entender que aquele bicho que está vindo ali com 4 rodas pode fazer... Não entende. Do mesmo jeito que ela não entende que meter a mão no fogo vai machucar. Né? Então, colocar medo é importante. É importante que você tenha medo. É ruim que você tenha fobia. Pois é, fobia talvez, né, como distúrbio até mereça um tratamento. Sim, né, é importante. Profissionais. É importante. Né, psicólogo, às vezes psiquiatra, dependendo do tamanho, né? Se mas desenvolve agorafobia, é complicadíssimo. Pois é. Então, daí, essa questão da criança, eu estou lembrando aqui, né, de métodos de ensino, de pedagogia. Por exemplo, você pode até achar que, pô, mas que maldade a mãe mentir que para a criança não botar a mão na tomada, ou não usar o fósforo, que criança que põe a mão na tomada ou risca o fósforo faz xixi na cama. Claro que é uma mentirinha com um propósito saudável, né? De provocar o medo e... Com o passar do tempo, a criança cresce, tem outras percepções e outras necessidades. Intelectualmente, já não cola mais aquela Mas ela já história. Sacou que o fogo faz mal. Então, ela estabelece novas relações. E conforme a faixa etária, esse é um desafio da gente que faz educação para o trânsito, você tem que ir adequando. É por isso que a metodologia, ela é mesmo por faixa etária. A metodologia ideal para ensinar uma criança a se comportar no trânsito de forma segura, se proteger, ela é diferente do que se faz com um pré-adolescente, o adolescente, o adulto e assim por diante. E por não termos metodologia adequada, a gente tem pessoas fazendo o certo, mas por medo da coisa errada. Como a gente falou aqui, a questão do uso do cinto, né? Sim. O cara na frente usa o cinto e diz, não, tem que usar. Aí você pergunta, por quê? Porque tem medo de uma multa. Tem medo da multa. Caramba, ele tinha que ter medo da lei da inércia. Essa lei é um pouco mais forte, né? Pô, essa é... Tá ali desde o Newton, né? Não, é implacável. A lei da inércia é implacável. A lei de trânsito pode mudar amanhã. É completo, é outro padrão. Mas aí que eu digo que faltou metodologia, faltou educação, faltou até a responsabilidade de quem cuidava disso, porque as pessoas deveriam usar o cinto sabendo que é por causa da lei da inércia, e não simplesmente para obedecer à lei de trânsito. Então, nessa perspectiva, e a gente analisando o medo, né, como um nó do trânsito, nesse caso, né, a gente só vê um monte de coisas boas, só seria ruim, sei lá, o agente de trânsito não pode ter medo de puxar o apito e interferir no trânsito quando vem uma situação de risco. Né? Não, e assim, você não pode ter medo, por exemplo, um caso em que o medo é ruim, você vai pegar a rodovia, mas tem medo de rodovia, aí você vai andar a 50 por hora na rodovia. Talvez seja melhor não ir daí, né? É melhor não ir. Eu prefiro uma pessoa como a minha amiga que fala eu tenho medo e eu não dirijo, do que uma pessoa que tem medo e se aventura. Né? Tudo bem, você tem medo no começo, é normal, né? Você acabou de tirar a carteira, legal. Mas assim, você está com 10 anos de carteira, 15 anos de carteira e ainda tem medo, repense. Talvez dirigir não seja para você. Né? Pega táxi, pega Uber, vai de ônibus. E se for uma fobia, tem tratamento, né? Você deveria buscar, porque ela pode ser só uma pontinha do iceberg de outros problemas. Medo, então, né? Lembrando aqui que estamos na década de ações, o medo tem uma coisa muito boa, especialmente com a velocidade. Né? O César, nosso autor, meu sócio, querido amigo da Tecnodata Educacional, ele sempre fala assim em relação a esse abuso de velocidade, que é a campanha desse ano das Nações Unidas. As pessoas não têm medo, né? Não têm a percepção de risco e aí vai e qualquer velocidade está boa. A pessoa não tem não se dá por conta de que a energia cinética, aquela do movimento, se tiver uma obstrução no caminho, se tiver uma desaceleração brusca do tipo você bateu no poste ou bateu em outro veículo,
toda aquela força que era do movimento, continuar. ela tá ali, ela vai se transformar em outra coisa. Ela vai ser a força que vai esmagar, entortar, quebrar. Então, por favor, gente, cultive os medos no limite certo, né? Não tenha dó de botar um medinho no amigo que está bebendo e você sabe que vai dirigir. Não tenha dó de botar medo na criança mesmo. Na criança, nos adolescentes. Não vai traumatizar, mas... Não é para traumatizar, mas é para dar aquela alinhada. Isso aí. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Você que está nos levando para a sala de aula, curta aí, compartilhe, coloque a sinetinha ali e até mais. Tchau.